Quando vi o vestido branco no meio da poeira, entendi que Deus queria me usar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Capítulo 1. O peso do silêncio. O asfalto ardia feito ferro em brasa entre Gurupi e Porangatu. O calor de agosto grudava na pele, entrava pelos poros, pesava nos ombros. 47 anos de idade, 22 deles agarrado nesse volante. Meu nome é João Mendes e a estrada virou minha única companhia depois que Cláudia se foi. 3 anos já. 3 anos desde que o câncer levou a mulher que dividia comigo os sonhos, as contas, os silêncios. A casa em Anápolis ficou vazia demais, grandes demais, cheia demais de lembrança. Então passei a aceitar todo o frete que aparecia. Quanto mais longe, melhor. Quanto mais tempo na estrada, menos tempo sozinho entre 4 paredes que ainda cheiravam a ela. O sol começava a se esconder atrás das serras de Goiás. O céu ficava alaranjado, depois vermelho, depois roxo. Eu conhecia cada tom daquele pôr do sol. Conhecia cada curva daquela BR-153. Conhecia o barulho do motor, o rangido do banco, o cheiro de diesel misturado com poeira vermelha que entrava pela janela entreaberta. Liguei o rádio. Música sertaneja. Desliguei. Não tinha cabeça para ouvir história de amor. Não mais. As cigarras cantavam alto lá fora. O vento quente da tarde soprava, levantando redemoinhos de terra seca no acostamento. Passei por um vilarejo pequeno, nem lembro o nome. Umas 10 casas, um boteco com luminoso piscando, 2 crianças correndo descalças. Acenei, elas acenaram de volta. Voltei a olhar para a estrada. A solidão da boleia é diferente da solidão de casa. Na boleia, você tem a ilusão de que está indo para algum lugar. De que cada quilômetro te leva mais perto de alguma coisa, mesmo que você não saiba do que. Cláudia costumava dizer que eu fugia. Fugia das conversas difíceis, dos momentos duros, dos medos que não conseguia nomear. Ela tinha razão. Sempre teve. E quando ela adoeceu, eu fugi ainda mais. Aceitava frete atrás de frete, deixava ela com a irmã, com a sogra, com as vizinhas. Dizia que era para pagar os remédios, o hospital, os tratamentos caros, mas no fundo, eu sei. Eu estava fugindo de ver a morte chegar devagar. Quando ela partiu, eu estava em Mato Grosso carregando soja. Cheguei 2 dias depois do enterro. A casa cheirava a flores murchas e silêncio. Desde então, a estrada é tudo que eu tenho. Olhei para o relógio do painel, 7 da noite. A luz já estava quase toda indo embora. Acendi os faróis. O caminhão iluminou a pista vazia à frente. Não tinha outro veículo há quilômetros. Só eu, o asfalto e o ronco do motor. Peguei a garrafa térmica de café no porta-copos. Estava morno, meio amargo. Bebi mesmo assim. O gosto ruim me mantinha acordado, me mantinha presente, me impedia de pensar demais. Mas os pensamentos vinham de qualquer jeito. Lembrei da última vez que Cláudia entrou nesse caminhão. Foi 1 ano antes de adoecer. Ela pediu para ir comigo numa viagem curta, só até Goiânia. Ficou sentada ali, no banco do carona, com o cabelo preso, olhando pela janela. Não falou muito. Só ficou olhando a paisagem passar, com aquele jeito dela de encontrar beleza até na poeira da estrada. Você ama isso aqui, né? Ela perguntou de repente. Amo o quê? A estrada, a solidão. Esse jeito de estar sempre indo, mas nunca chegando. Eu não soube o que responder, porque ela tinha razão outra vez. Só queria que você ficasse mais em casa, ela continuou, ainda olhando para a janela. Que ficasse mais comigo. Eu fico, Cláudia. Seu corpo fica. Mas você sempre está longe. Aquela conversa ficou atravessada na garganta e quando ela morreu, virou um nó que nunca mais se desfez. O vento bateu mais forte na janela.
Ouvi o assobio dele passando pelas frestas da cabine. Apertei o volante com mais força. A estrada continuava vazia, reta, hipnótica. O céu já estava quase preto, com as primeiras estrelas começando a aparecer. Foi quando vi algo estranho no acostamento. De longe, parecia um pano, um tecido branco jogado ali, mas o vento batia e ele tremia. Tremia de um jeito diferente, de um jeito que não parecia só vento. Diminuí a velocidade, o motor roncou mais baixo, acendi o farol alto, e foi aí que meu coração travou no peito. Era uma mulher vestida de noiva, amarrada a uma estaca de madeira fincada no chão. Pisei no freio. O caminhão gemeu, derrapou um pouco, levantou poeira. Parei uns 20 metros à frente. Fiquei parado ali, com as mãos no volante, tentando processar o que tinha acabado de ver. Não podia ser real. Olhei pelo retrovisor. A luz dos faróis iluminava a cena toda. O vestido branco, rasgado e sujo de terra. Os braços puxados para trás, presos na madeira. O véu pendurado por um fio, balançando com o vento. E a cabeça dela, caída para frente. Meu Deus, ela estava viva? Senti um frio na barriga. Um medo antigo, daqueles que a gente não sente há anos. O medo de ver sofrimento de perto, de ter que agir, de não poder fugir. Respirei fundo. Peguei a lanterna debaixo do banco. Abri a porta. O calor da noite me atingiu como uma parede. O cheiro de terra seca, de mato queimado, de abandono. Desci do caminhão. O barulho das cigarras estava ensurdecedor agora, como se o mundo inteiro estivesse gritando. Comecei a andar de volta, devagar, com a lanterna na mão. A luz do farol cortava a escuridão, mas as sombras dançavam ao redor. Cada passo que eu dava levantava mais poeira, mais dúvida, mais medo do que ia encontrar. E quando cheguei perto o suficiente, quando a luz da lanterna iluminou o rosto dela, eu vi. Ela estava viva, mas mal. Continua no capítulo 2, deseja que eu continue com o capítulo 2, tentar novamente descer, continue capítulo 2, o encontro que atravessa a alma. Ela ergueu o rosto devagar quando a luz da lanterna bateu nela. Os olhos estavam inchados, fundos, vermelhos de tanto chorar. A boca entreaberta, seca, rachada. A respiração vinha curta, cortada, como se cada gole de ar custasse um pedaço da vida. O vestido branco, que um dia deve ter sido bonito, agora era só farrapo. Rasgado na altura do ombro, manchado de terra vermelha, de suor, de desespero. O tecido colava na pele. Os pés descalços, arranhados, sangrando nas pontas. E as cordas, Deus do céu, as cordas, grossas, ásperas, amarradas com força nos pulsos, tão apertadas que a pele em volta estava roxa, inchada. As marcas desciam pelos braços como cicatrizes vivas. Moça, minha voz saiu rouca, baixa. Moça, você está me ouvindo? Ela piscou devagar, tentou falar, mas o que saiu foi só um gemido fraco. A cabeça balançou levemente. Sim, ela estava me ouvindo. Calma, eu vou te soltar, tá bem? Ela assentiu de novo. Uma lágrima desceu pelo rosto sujo. Me aproximei mais. O cheiro era forte. Suor, medo, urina. Ela tinha se molhado. Não sei há quanto tempo estava ali. Não sei quanto tempo tinha segurado antes de o corpo ceder. Engoli seco. Senti um nó subindo pela garganta. Peguei o canivete que sempre carrego no bolso. As mãos tremiam. Não sei se era de medo, de raiva ou de tristeza. Talvez as três coisas juntas. Comecei a cortar as cordas. O tecido resistia, grosso, duro. Serrei com força. A lâmina rangia contra as fibras. Ela gemeu baixo quando a primeira corda se soltou. O sangue voltou a circular no braço esquerdo. Ela ofegou de dor. Desculpa. Desculpa, moça. Já tá quase. Cortei a segunda corda. O corpo dela desabou para frente. Segurei nos braços antes que batesse no chão. Era leve. Leve demais, como se não tivesse comido há dias. Ela tremeu inteira quando encostou em mim. Calma,
Repeti sem saber o que mais dizer. Já passou, ninguém mais vai te machucar. Ela soluçou. Um choro baixo, contido, de quem já não tinha força nem para isso. Eu fiquei ali, ajoelhado na terra quente, segurando aquela mulher que eu não conhecia, mas que de algum jeito parecia carregar toda a dor do mundo. O vento soprou mais forte. Levantou o véu, que voou alguns metros e caiu na poeira. Eu não fui buscar. Deixei ali. Que o vento levasse. Que levasse tudo o que tinha acontecido com ela. Como é seu nome? Perguntei baixinho. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Clara. A voz saiu fraca, mas firme. Meu nome é Clara. Clara. Repeti. Eu sou João, caminhoneiro. Tava passando e te vi. Ela me olhou, os olhos dela eram castanhos, grandes, molhados. Graças a Deus, sussurrou. Graças a Deus você viu. Quem fez isso com você? Ela fechou os olhos. A dor no rosto não era só física. Era mais funda, era do tipo que não sara. Meu pai, disse, e a voz quase sumiu. Meu pai fez isso. Senti a raiva subir. Quente, violenta. Seu pai? Ela assentiu. Ele disse que eu ia casar, querendo ou não, com um homem que eu nunca amei. Um homem rico, mais velho, que já tem 2 esposas. Meu pai recebeu dinheiro, gado, terra, e eu era só parte do negócio. As palavras saíam devagar, cortadas pela emoção. Tentei fugir. Saí de casa de madrugada, peguei a estrada a pé, achei que ia conseguir. Mas eles vieram atrás. Meu pai, meus irmãos, o noivo, me pegaram antes de chegar no vilarejo. E meu pai... Ela parou, engoliu seco. Meu pai disse que mulher que desobedece homem não merece viver de branco. Então me deixou aqui, vestida do jeito que eu não quis, para morrer com vergonha. O silêncio que veio depois foi pesado, o tipo de silêncio que dói na alma. Eu fiquei ali, de joelhos na terra, segurando aquela moça nos braços e senti uma coisa que não sentia há muito tempo. Sentido, propósito. Não era acaso eu ter passado por ali, não naquela hora, não naquele trecho vazio de estrada onde ninguém passa à noite. Tinha alguma coisa maior, tinha que ter. Você não vai morrer aqui, falei, e a voz saiu firme dessa vez. Não hoje, não assim. Passei o braço por baixo das pernas dela e a levantei. Era leve mesmo. Pesava menos que um saco de farinha. Os braços dela se enrolaram no meu pescoço, frágeis, tremendo. Comecei a andar em direção ao caminhão. O vento batia contra a gente. A poeira grudava na pele, nos olhos, mas eu não parei. Caminhei firme, segurando ela com força, como se estivesse carregando a própria redenção. Quando cheguei no caminhão, abri a porta da cabine com o ombro. Subi com cuidado, degrau por degrau. Deitei ela devagar na cama da boleia. Era pequena, apertada, mas servia. Peguei uma manta velha que estava dobrada ali e cobri o corpo dela. Espera, falei. Vou pegar água. Desci, abri o compartimento lateral onde guardo as coisas. Peguei a garrafa de água, uma toalha limpa e o kit de primeiros socorros. Voltei para a cabine. Sentei na beirada da cama. Molhei a toalha e passei devagar no rosto dela. A sujeira saiu aos poucos. A pele embaixo estava pálida, queimada de sol. Molhei os lábios rachados dela com água. Ela bebeu devagar, aos goles pequenos. Devagar, avisei. Bebe devagar. Ela obedeceu. Os olhos não saíam de mim, como se estivesse checando se eu era real. Se aquilo não era só mais um pesadelo. Peguei o álcool e o algodão. Limpei os ferimentos nos pulsos. Ela gemeu baixo, mordeu o lábio, mas não reclamou. Enrolei gaze nos 2 braços. Pronto, falei. Agora a gente vai para a cidade, para o hospital. Não, ela disse de repente com os olhos arregalados. Não, eles vão me achar. Meu pai conhece todo mundo, a polícia, o hospital, todos. Se eu voltar, ele me mata. Dessa vez, ele mata de verdade. O medo na voz dela era real, palpável. Então a gente vai para outra cidade, respondi. Para longe, para onde ele não te ache. Ela me olhou.
procurando confiança, procurando verdade. Por que você está fazendo isso? Perguntou baixinho. Você nem me conhece. Respirei fundo. Olhei para ela. Para aquele vestido branco sujo de terra, para as mãos feridas, para os olhos fundos, cheios de medo e esperança. E pensei em Cláudia, em todas as vezes que ela precisou de mim e eu não estava lá, em todas as vezes que escolhi a estrada, a fuga, o silêncio. Porque alguém precisa, respondi, e dessa vez eu estou aqui. Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pela têmpora. Obrigada, sussurrou. Levantei, fui até o banco do motorista. Liguei o motor. O ronco conhecido encheu a cabine. Coloquei o caminhão em movimento. Os faróis cortaram a noite à frente. Olhei pelo retrovisor. A estaca ainda estava lá, sozinha no acostamento. As cordas cortadas balançando no vento. O véu branco sumido na escuridão. Deixei tudo para trás e acelerei. A estrada seguia vazia à frente. Mas agora, pela primeira vez em 3 anos, eu não estava sozinho. Continua no capítulo 3. Deseja que eu continue com o capítulo 3? Tentar novamente descer. Continue. Capítulo 3. Palavras no silêncio. Os primeiros 50 quilômetros foram em silêncio completo. Só o ronco do motor, o assobio do vento nas frestas e o rangido ocasional da suspensão quando a gente passava por algum buraco. Eu olhava para a estrada, mas minha cabeça estava em outro lugar. Pensava no que tinha acabado de ver, no que tinha acabado de fazer. Um pai amarrar a própria filha numa estaca para morrer. Gente que eu nem sabia que existia nesse nível de crueldade. Olhei pelo retrovisor interno. Clara estava deitada de lado na cama da boleia, encolhida embaixo da manta, os olhos abertos, vidrados no teto da cabine. Ela não dormia, só olhava, respirava, existia. Você está com fome? Perguntei, quebrando o silêncio. Ela demorou para responder, como se tivesse que trazer a mente de volta de algum lugar distante. Não sei, disse por fim. Acho que sim. Havia um vilarejo uns 20 quilômetros à frente, posto de gasolina, restaurante de beira de estrada, motel vagabundo, nada muito seguro, mas era o que tinha. Vou parar num lugar, comprar comida. Você fica escondida aqui dentro, tá bom? Tá. A voz dela era fraca, cansada, mas havia algo mais. Confiança. Ela estava confiando em mim. E isso pesava mais do que o caminhão carregado. 15 minutos depois, vi as luzes do posto. Neon azul piscando. 2 caminhões parados na frente. Um carro velho encostado perto da lanchonete. Diminuí a velocidade e entrei devagar. Estacionei afastado dos outros veículos. Desliguei o motor. Não sai daqui, avisei. Tranca a porta por dentro. Se alguém bater, não abre. Só para mim. Clara se levantou na cama, puxou a manta mais para cima. O medo voltou nos olhos dela. Você vai voltar? A pergunta me acertou no peito. Vou, respondi firme. Prometo. Desci do caminhão. A noite estava quente, abafada. Cheirava a graxa, fritura e cigarro barato. Caminhei até a lanchonete. Dentro, 3 homens sentados no balcão. Caminhoneiros. Um deles me reconheceu. E aí, João? Quanto tempo? Acenei. Não queria papo. Fui direto ao balcão onde uma mulher gorda de avental sujo fritava alguma coisa. Boa noite. Quero 2 marmitex. Arroz, feijão, carne e 2 garrafas de água. Prontinho. 10 minutos. Sentei numa mesa no canto. Acendi um cigarro. As mãos ainda tremiam. Olhei para elas como se não fossem minhas. O cara que me cumprimentou veio até a mesa. Tá sumido, João. Faz tempo que não te vejo por aqui. Pois é, tô fazendo uns fretes mais longos. Ouvi falar da Cláudia. Meus pêsames, irmão. Engoli seco. Dei um trago no cigarro. Obrigado. Ele ficou ali parado, esperando que eu falasse mais. Mas não falei. Depois de um silêncio constrangedor, ele voltou para o balcão. 10 minutos depois, peguei os marmitex e as águas. Paguei. Saí rápido. O ar da noite parecia mais leve lá fora.
Voltei para o caminhão quase correndo. Bati na porta 3 vezes, o código combinado. Clara abriu. O alívio no rosto dela foi visível. Subi. Fechei a porta. Entreguei uma das marmitas para ela. Come. Ela olhou para a comida como se fosse a primeira vez que via alimento em dias. Talvez fosse mesmo. Abriu a tampa devagar. O cheiro de arroz quente, feijão e bife encheu a cabine. Ela pegou o garfo com as mãos enfaixadas e começou a comer. Devagar no começo. Depois mais rápido, depois quase desesperadamente. Eu comi também, mas não tinha fome. Só engolia porque o corpo precisava, porque eu precisava me manter acordado. Há quanto tempo você não comia? Perguntei. Ela parou. Pensou. 2 dias, acho. Não lembro direito. 2 dias amarrada naquela estaca. 2 dias com fome, sede, medo. 2 dias esperando morrer. Seu pai. Comecei, mas parei. Não sabia como perguntar. Não sabia se devia. Pode falar, ela disse, ainda mastigando. Eu sei o que você quer saber. Como um pai faz uma coisa dessas? Clara largou o garfo, olhou para a comida, para as mãos, para o nada. Meu pai não é pai, disse baixinho. Meu pai é dono de terra, de gado, de gente. E eu era só mais uma propriedade para ser vendida para o melhor lance. E sua mãe morreu quando eu nasci. Só tive ele e meus 3 irmãos, todos iguais a ele, todos achando que mulher serve para parir filho e obedecer homem. A raiva na voz dela começava a aparecer. Era bom. Raiva era melhor que desespero. Eu tentei fugir antes, continuou. Faz 3 meses, mas me pegaram, me trancaram no quarto, sem comida, sem água, por 5 dias, até eu pedir perdão de joelhos. Fechei os olhos, respirei fundo. E o noivo? Quem é? Sebastião Ferreira, fazendeiro grande lá da região. 62 anos, já tem 2 mulheres, uma em cada fazenda, e quer mais uma, a mais nova, para mostrar poder. Meu pai aceitou porque ele ofereceu 50 cabeças de gado e 10 alqueires de terra. 50 cabeças de gado, 10 alqueires. Esse era o preço de Clara. E você ama alguém? Ela me olhou. Os olhos brilharam, não de lágrima, de lembrança. Amava. Um rapaz do vilarejo, Rafael, filho de meeiro, pobre, mas bom. A gente se conheceu na feira. Começamos a nos encontrar escondido. Ele queria me levar embora, casar comigo, ter filhos. Vida simples, mas livre. E o que aconteceu? Meu pai descobriu, mandou os capangas baterem nele, quebraram as costelas, o braço. Disseram que se ele chegasse perto de mim de novo, matavam. Rafael teve que sair da região, nunca mais ouvi falar dele. O silêncio voltou, pesado, carregado. Clara voltou a comer, mas mais devagar agora, como se cada garfada doesse na garganta. E você? Ela perguntou de repente. Por que você vive na estrada? Não esperava a pergunta. Fiquei sem resposta pronta. É meu trabalho. Não é só isso. Eu vi seus olhos quando você me pegou no colo. Você tem olhos de quem está fugindo de alguma coisa. Era impressionante como ela conseguia me ler. Mesmo destroçada, mesmo quebrada, ela via. Respirei fundo. Perdi minha esposa. Faz 3 anos. Câncer e eu não sabia como ficar em casa sem ela, então saí e nunca mais parei. Você amava ela? Muito. Então por que fugiu? A pergunta atravessou a alma. Porque eu tinha medo. Medo de ver ela sofrer. Medo de não conseguir ajudar. Medo de ficar sozinho depois. Então fugi antes. Fugi enquanto ela ainda estava viva. E quando ela morreu, eu já estava tão longe que nem cheguei a tempo de me despedir. As palavras saíram. Pela primeira vez em 3 anos, eu falei aquilo em voz alta, para uma estranha, para uma moça que eu tinha acabado de conhecer amarrada numa estaca, e chorei. Não chorei no enterro. Não chorei quando arrumei as coisas dela. Não chorei quando vendi a casa.
Mas ali, naquela cabine apertada, com uma noiva fugitiva comendo marmitex, eu chorei. Clara largou a comida, levantou da cama, veio até onde eu estava sentado no banco do motorista e me abraçou. Aquelas mãos feridas, enfaixadas, machucadas me abraçaram. A gente foge do que dói, ela disse baixinho no meu ouvido. Mas a dor corre mais rápido. Ela sempre alcança. Ficamos assim, 2 desconhecidos, 2 fugitivos. 2 feridos abraçados no meio da noite, num posto vagabundo de beira de estrada. E pela primeira vez, eu entendi. Eu não tinha salvado só ela. Ela estava me salvando também. Continua no capítulo 4. Deseja que eu continue com o capítulo 4? Tentar novamente, DC continue capítulo 4. Quando a tempestade vem, saímos do posto meia hora depois. A noite estava mais fechada agora. Nuvens pesadas cobriam as estrelas. O ar ficou mais denso, carregado, cheiro de chuva. Vai chover, falei, olhando para o céu através do para-brisa. Clara estava sentada no banco do carona agora. Tinha pedido para sair da cama. Disse que queria ver a estrada, ver o mundo passando. Depois de 2 dias amarrada, olhando só para o chão, ela queria ver o horizonte. Vesti nela uma camisa minha, grande demais, mas cobria o vestido rasgado, escondia as marcas. Ela enrolou as mangas e abotoou até o pescoço. "Para onde a gente vai?" perguntou. "Goiânia. É grande o suficiente para você sumir. Tem abrigo, tem gente que ajuda. A gente chega de manhã." Ela assentiu. Olhava a estrada com os olhos atentos, como se cada poste, cada placa, cada curva fosse uma promessa de liberdade. Dirigi por mais 1 hora. A BR-153 estava vazia. De vez em quando passava um carro na direção contrária. Faróis cortando a escuridão, depois sumindo. E voltava o vazio. O rádio chiava. Tentei sintonizar alguma estação, só estática. Desliguei. "Você tem filhos?" Clara perguntou de repente. "Não." A gente tentou, mas não veio. Cláudia dizia que Deus sabia o que fazia, que eu não daria conta de ser pai. Ela tinha razão. Eu mal dava conta de ser marido. "Não fala assim. Você me salvou hoje. Isso conta alguma coisa." "Salvei você, mas não salvei ela." "Ninguém pode salvar todo mundo, João." O nome dela na minha boca soou estranho, íntimo, como se a gente se conhecesse há anos. "Meu pai dizia que eu era maldição," ela continuou. "Que minha mãe morreu no parto por minha culpa. Que eu trouxe azar para a família. Será que ele tinha razão? Não, seu pai é um covarde. E covarde sempre culpa os outros pela própria maldade." Ela sorriu, um sorriso pequeno, cansado, mas real. "Você é muito mais sábio do que pensa." Não respondi. Não me sentia sábio, me sentia perdido. Sempre me senti. Os primeiros pingos começaram a cair. Devagar, grossos, batendo no para-brisa com força. Depois vieram mais e mais. Em 2 minutos, virou temporal. A chuva caía com violência. O para-brisa mal dava conta mesmo com o limpador no máximo. A visibilidade caiu para quase nada. Eu diminuí a velocidade. 40, 30, 20. "Tá forte", Clara disse com a voz tensa. "Passa logo, chuva de verão." Mas não passou. Ficou pior. O vento começou a bater lateral no caminhão. A cabine balançava. Raios rasgavam o céu, iluminando tudo por 1 segundo antes de sumir. O trovão vinha logo depois. Alto, violento, parecia que o mundo estava rachando. "João," Clara segurou no painel. "Calma, eu conheço essa estrada. Vou parar num lugar seguro." Mas antes que eu pudesse, o motor deu um solavanco, o caminhão perdeu força, o painel começou a piscar, luzes acendendo e apagando. Não, murmurei. Tentei acelerar. Nada. O caminhão foi perdendo velocidade sozinho, 20, 15, 10, até parar completamente. Estacionei no acostamento. Tentei dar partida. O motor girou.
Tossiu, morreu. Tentei de novo, mesma coisa. O que foi? Clara perguntou, o medo voltando na voz. Não sei, pode ser bateria, pode ser combustível, pode ser tudo. Abri a porta. A chuva entrou violenta, molhou o banco, o chão, tudo. Desci. O temporal me acertou em cheio. Em segundos estava encharcado. Fui até a frente. Abri o capô. O motor fumegava. Cheiro de queimado. Olhei com a lanterna. Não entendia muito de mecânica, só o básico. Mas não precisava ser especialista para ver que ali tinha problema sério. Uma mangueira estourada, água vazando. E pior, a correia estava partida. Droga! Gritei para o temporal. Voltei para a cabine. Encharcado, pingando, Clara me olhava assustada. E aí? Correia partida. Não tem como seguir, preciso de peça. E agora? Olhei ao redor. Estrada vazia, chuva pesada, meio da noite, sem sinal de celular. Agora a gente espera. De manhã eu peço socorro. Clara olhou pela janela. A chuva batia violenta no vidro. Os raios iluminavam o mato ao redor. Vazio, deserto, assustador. E se eles vierem? Ela sussurrou. Quem? Meu pai, meus irmãos. Eles devem estar me procurando. Se alguém me viu subir no seu caminhão, não tinha pensado nisso, mas ela tinha razão. Se alguém tinha visto, se alguém tinha avisado, eles podiam estar atrás. Ninguém viu. Tava escuro, estrada vazia. Você tem certeza? Não tinha, mas precisava acalmá-la. Tenho. E se alguém vier, eu te protejo. Como? Eles são 4, armados. Eu também tenho uma arma. Não era verdade. Nunca tive. Nunca quis. Mas a mentira saiu natural. Precisava que ela se sentisse segura. Clara se encolheu no banco. Puxou os joelhos para o peito. Ficou olhando para a chuva. O medo no rosto era palpável. Eu não quero morrer, disse baixinho. Você não vai morrer. Promete? Olhei para ela. Para os olhos fundos, molhados, assustados. E prometi uma coisa que não sabia se podia cumprir. Prometo. As horas passaram devagar. A chuva não dava trégua. Nós dois ficamos ali, em silêncio, escutando o temporal bater na lataria. Cada barulho diferente fazia Clara pular. Cada farol distante fazia ela se esconder. Eu tentei dormir. Não consegui. Fiquei de olho na estrada, atento. Qualquer carro que viesse, qualquer movimento, eu ia ver primeiro. Por volta das 3 da manhã, Clara encostou a cabeça no meu ombro, sem pedir licença, sem avisar. Só encostou e fechou os olhos. A respiração dela foi acalmando. Ficou regular, profunda. Ela dormiu. Eu fiquei ali, parado, com o peso daquela cabeça no meu ombro. E pensei em Cláudia, em todas as noites que ela esperou por mim, todas as vezes que dormiu sozinha porque eu estava na estrada, e pensei em Clara, em como a vida dela tinha sido roubada, em como ela merecia mais, merecia liberdade, amor, escolha, e jurei, ali, naquela cabine escura com o temporal lá fora e uma fugitiva dormindo no meu ombro, eu jurei que ia levar ela até o fim, que ia fazer diferente dessa vez, que não ia fugir. A chuva começou a diminuir por volta das 5 da manhã. Os raios pararam, o vento acalmou. Só ficou aquela garoa fina, persistente, que molha devagar, mas molha fundo. Clara acordou com a luz fraca do amanhecer. Levantou a cabeça, desorientada. Dormiu? Perguntei. Acho que sim. Quanto tempo? 2 horas, mais ou menos. Ela esfregou os olhos, olhou para fora. A estrada ainda estava vazia, mas a claridade trazia alívio. Medo gosta de escuro. E agora? Agora eu vou até o posto mais próximo. Chamo um guincho. Ou compro a peça se tiver. Eu vou com você. Não, é melhor você ficar. Aqui dentro você está escondida. Não quero ficar sozinha. A voz dela tremia. Olhei para os olhos. Vi o medo real. O trauma de ter ficado sozinha, amarrada, esperando a morte. Tá bom, cedi. Você vem, mas fica perto de mim. Descemos do caminhão. O chão estava encharcado.
barro vermelho grudando nas botas. O vestido branco embaixo da minha camisa aparecia nas barras. Clara tentou esconder, mas era impossível. Começamos a caminhar pela estrada. Não tinha ninguém, só o barulho da água escorrendo, dos pássaros acordando, do mato molhado. Andamos uns 3 quilômetros. Os pés de Clara começaram a sangrar de novo. Ela mancava, mas não reclamava. Quer que eu te carregue? Não, eu aguento. E aguentou. Até que vimos, lá na frente, um carro parado, um Fiat velho, capô aberto e 3 homens ao redor. Um deles olhou na nossa direção e gritou: "Ali! É ela!" Clara congelou. O sangue sumiu do rosto. "Corre!" sussurrei. "O quê?" "Corre!" Peguei a mão dela e disparamos, de volta para o caminhão. Eu puxando, ela tropeçando, os homens vindo atrás. E o medo agora era real. Continua no capítulo 5. Deseja que eu continue com o capítulo 5? Tentar novamente descer. Continue capítulo 5. A fuga e as feridas que sangram corremos. O barro escorregava debaixo dos pés. Clara tropeçou 2 vezes. Segurei ela, puxei para cima. Seguimos. Os gritos atrás ficavam mais altos. "Clara, volta aqui!" Era a voz de um homem jovem, forte, raivosa. "É meu irmão!" Clara ofegou correndo. "Meu irmão mais velho. Não olha para trás, só corre." Meu coração batia descontrolado, as pernas pesavam. 57 anos não são 20. Mas eu não podia parar. Não podia deixar que eles pegassem ela. O caminhão estava uns 200 metros à frente. Parecia 10 quilômetros. Olhei para trás rapidamente. 3 homens, correndo, mais novos que eu, mais rápidos, ganhando terreno. "Tá vendo aquela curva ali?" Gritei para Clara. "Quando a gente chegar lá, você entra no mato. Se esconde. Não sai até eu te chamar." "E você?" "Eu vou segurar eles." "Não! Eles vão te matar!" "Obedece!" O tom saiu mais alto do que eu queria, mas funcionou. Ela assentiu. Chegamos na curva. Clara entrou correndo no mato fechado. Sumiu entre as folhas molhadas e os arbustos. Eu parei. Fiquei ali, no meio da estrada, de frente para os 3 homens que vinham. Eles diminuíram o passo quando me viram parado. Chegaram perto, ofegantes, molhados, sujos de barro. O mais alto era o que tinha gritado. Devia ter uns 30 anos, cara dura, olhos pequenos, cicatriz na bochecha. Os outros 2 eram mais novos, 20 e poucos, parecidos com ele. "Irmãos, onde ela tá?" O mais velho perguntou. "Quem?" "Não finge que não sabe. A gente viu vocês 2 correndo. Onde tá minha irmã?" "Não sei de nenhuma irmã sua." Ele deu um passo à frente. Os outros 2 se posicionaram dos lados, me cercando. "Escuta aqui, velho. Você não sabe onde se meteu. Essa vagabunda fugiu de casa, envergonhou a família, deixou o noivo no altar. Nosso pai tá furioso e a gente vai levar ela de volta, querendo ou não." "Não vão não." Ele riu, sem humor, só desprezo. "Ah, é? E quem vai impedir? Você?" "Eu." O soco veio rápido, acertou meu estômago. Senti o ar sair dos pulmões, caí de joelhos. Tentei respirar, não consegui. Tudo escureceu por um segundo. Outro chute, nas costelas. Ouvi o estalo, dor explodindo no peito. Caí de lado na lama. "Seu merda", ele cuspiu. "Acha que vai ser herói? Proteger uma puta que não vale nada?" Tentei levantar. Outro chute. Na cara dessa vez, senti o gosto de sangue na boca. O mundo girou. "Deixa ele!" A voz de Clara cortou o ar. "Não, não, não!" Ela tinha saído do mato. Estava ali, no meio da estrada, com o vestido branco aparecendo embaixo da minha camisa, os olhos cheios de lágrimas, as mãos enfaixadas erguidas. "Eu vou com vocês", ela disse, a voz tremendo. "Só para de bater nele." O irmão sorriu. Asqueroso. "Ah, agora resolveu aparecer? Agora tá preocupada? Por favor, Marcelo, ele não tem nada a ver com isso, deixa ele ir." Marcelo caminhou até ela, devagar, aproveitando cada passo.
Quando chegou perto, agarrou o braço dela. Clara gemeu de dor. Você não manda em nada. Você é propriedade do pai, do noivo, de quem a gente quiser. Me solta. Clara chorou. Vou soltar nada. E quando a gente chegar em casa, você vai apanhar até aprender seu lugar. Alguma coisa estourou dentro de mim. Não sei se foi raiva, não sei se foi culpa, não sei se foi o fantasma de Cláudia gritando na minha cabeça que eu não podia deixar isso acontecer de novo. Mas eu me levantei, mesmo com a costela quebrada, mesmo com o sangue escorrendo da boca, mesmo com as pernas bambas. Eu me levantei e corri para cima dele. Acertei um soco nas costas. Ele soltou Clara e girou. Os outros dois vieram para cima de mim. Um me agarrou por trás. O outro começou a socar minha barriga. Eu tentava me soltar, não conseguia. Marcelo pegou uma pedra do chão. Você quer morrer, velho? Quer! Ele veio com a pedra erguida. Foi quando ouvimos o barulho. Sirene, viatura. Uma caminhonete da polícia vinha pela estrada. Luzes azuis e vermelhas piscando. Marcelo congelou, largou a pedra. Os outros dois me soltaram. Merda! Um deles murmurou. A viatura parou. 2 policiais saíram. Um mais velho, barrigudo, outro jovem, magro. O que está acontecendo aqui? O mais velho perguntou, a mão já no coldre. Nada, sargento. Marcelo respondeu rápido, forçando um sorriso. Só uma confusão de família. Já está resolvido. O policial olhou para mim, ensanguentado, sujo, caído. Depois olhou para Clara, o vestido branco, as mãos enfaixadas, o terror no rosto. Não me parece resolvido, ele disse. Eu explico, Marcelo tentou. Essa daí é minha irmã. Fugiu de casa. A gente só está levando ela de volta. Ela quer voltar? Silêncio. O sargento olhou direto para Clara. Moça, você quer ir com eles? Clara olhou para os irmãos, para o chão, para mim, e pela primeira vez escolheu. Não, disse, e a voz saiu firme. Eu não quero. O rosto de Marcelo ficou vermelho. Ela não sabe o que está falando. Está confusa. Esse velho lavou a cabeça dela. Não lavou nada. Clara continuou, mais alta agora. Ele me salvou. Meu pai me amarrou numa estaca para morrer. E esse homem me tirou de lá. O sargento trocou um olhar com o policial mais jovem. Amarrou numa estaca? Isso mesmo, porque eu não quis casar com quem ele escolheu, porque eu quis ser livre. E eles... Ela apontou para os irmãos. Eles ajudaram. Todos ajudaram. O silêncio que veio foi pesado. O sargento deu um passo à frente. Vocês 3, mãos na cabeça. Agora. Sargento, o senhor não está entendendo? Mãos na cabeça. Os 3 obedeceram. Devagar, relutantes. O policial mais jovem algemou cada um. Colocou no banco de trás da viatura. O sargento veio até mim. Me ajudou a levantar. Você precisa de hospital. Eu aguento. Não é pedido, é ordem. Você tem costela quebrada, talvez mais. Olhei para Clara. Ela veio correndo, me abraçou e chorou no meu peito. Você quase morreu. Ela soluçou. Por minha causa. Não foi por causa sua, foi por escolha minha. O sargento nos levou até a viatura. Me colocaram no banco da frente. Clara atrás, longe dos irmãos. Marcelo olhava pela janela, os olhos cheios de ódio. Você tá morto, velho. Meu pai vai te encontrar. E quando encontrar... Cala a boca. O sargento cortou. Você e sua família vão ter muito a explicar na delegacia. A viatura arrancou. Vi meu caminhão ficando para trás na estrada. Abandonado, quebrado, mas não importava. Pela primeira vez em 3 anos eu tinha feito a coisa certa. Pela primeira vez eu não tinha fugido. Chegamos no hospital de Gurupi 40 minutos depois. Me levaram direto para o pronto-socorro. 3 costelas quebradas, corte profundo na boca. Olho roxo, mas nada que não sarasse. Clara ficou do meu lado o tempo todo, segurando minha mão enquanto o médico costurava, limpando o suor da minha testa, sussurrando que ia ficar tudo bem. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei. Quando terminaram, o sargento voltou.
Vocês dois precisam prestar depoimento. A moça sobre o que o pai fez, você sobre a agressão. Isso pode virar processo criminal. Meu pai tem dinheiro, Clara disse baixinho. Tem influência. Conhece todo mundo. Mas não conhece o juiz novo. Ele veio de São Paulo. Não deve favor a ninguém. Se a história é verdade, sua família vai responder. Clara assentiu. As lágrimas caíram de novo. Mas não eram lágrimas de medo. Eram de alívio. Passamos o resto do dia na delegacia. Contamos tudo, cada detalhe. O casamento forçado, a fuga, a estaca, o resgate, a agressão. Um escrivão datilografava. O barulho das teclas ecoava na sala pequena e abafada. Quando terminamos, já era noite de novo. O sargento nos levou até um abrigo, casa de passagem para mulheres em situação de risco. Clara ia ficar ali até o julgamento, protegida, segura. Na porta, ela me abraçou. Obrigada, sussurrou, por tudo. Você não precisa agradecer. Preciso sim. Você me devolveu minha vida. Você me devolveu a minha também. Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Se um dia você precisar de alguma coisa, eu sei onde te encontrar. Ela entrou. A porta se fechou. Fiquei ali, na calçada, sozinho de novo. Mas era uma solidão diferente, mais leve, mais limpa. O sargento me levou até um hotel barato. Paguei com o dinheiro do frete. Deitei na cama dura, com as costelas doendo, o corpo todo ferido. E dormi. Sem pesadelos, sem culpa. Só dormi. Continua no capítulo 6. Deseja que eu continue com o capítulo 6? Tentar novamente. DC continue capítulo 6. Fantasmas que finalmente falam. Acordei com a luz do sol entrando pela fresta da cortina. O corpo todo doía. Cada movimento era um lembrete do que tinha acontecido. Levantei devagar, sentei na beirada da cama. O quarto era simples. Paredes descascadas, ventilador barulhento no teto, cheiro de mofo e desinfetante barato. Olhei para o espelho rachado na parede. Mal me reconheci. Olho roxo, inchado, corte na boca, barba por fazer. Parecia um homem que tinha brigado com a vida e perdido. Mas por dentro, alguma coisa tinha mudado. Tomei banho demorado. Água morna ardia nos cortes, mas aliviava a dor das costelas. Vesti a mesma roupa do dia anterior, suja, rasgada, cheirando a suor e barro seco. Desci para a recepção. O dono do hotel, um senhor de uns 60 anos, estava atrás do balcão lendo o jornal. Bom dia, cumprimentei. Ele levantou os olhos. Arregalou quando viu meu estado. Meu Deus do céu. O senhor está bem? Já estive melhor. Tem um telefone que eu possa usar? Tem sim. Ali no canto. Fui até o orelhão público grudado na parede. Peguei algumas moedas no bolso. Disquei o número que sabia de cor. O número que não ligava há meses. 3 toques. Alô? A voz da minha cunhada, Marta, irmã mais nova de Cláudia. Marta, sou eu, João. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro. João? Quanto tempo? Eu achei que você tinha sumido do mapa. Quase. Mas não. Eu tô em Gurupi. Goiás? O que você tá fazendo lá? É uma longa história. Você tá bem? Sua voz tá estranha. Tô. Só... Marta, eu preciso te perguntar uma coisa. Fala. Respirei fundo. As palavras custavam a sair. Cláudia, antes de morrer, ela disse alguma coisa sobre mim? Outro silêncio. Mais longo, mais pesado. João, por favor, eu preciso saber. Ouvi ela respirar do outro lado. Depois a voz veio, baixa, cuidadosa. Ela disse que te amava, que sempre amou e que entendia. Entendia o quê? Por que você fugia? Ela disse que você tinha medo, que sempre teve. Medo de perder, medo de sofrer, medo de não ser suficiente. E que por isso você escolhia a estrada, porque na estrada você não precisava enfrentar nada. As palavras me acertaram como socos. Ela tinha raiva de mim? Não,
Ela tinha tristeza, tristeza de não conseguir te alcançar, de não conseguir te fazer ficar. Fechei os olhos. A dor no peito agora não era das costelas, era mais funda, era de anos. Eu devia ter ficado, Marta, devia ter estado lá. Devia, mas não estava. E isso você vai ter que carregar para o resto da vida. Mas, João, ela pausou. Cláudia não te odiava, ela só queria que você fosse feliz, do jeito que desse. Ela disse isso no último dia. Disse: se o João precisa da estrada para viver, deixa ele ir. Melhor ele vivo longe do que morto de culpa aqui perto. Engoli o choro. Apertei o telefone com força. Obrigado por me contar. João, volta para casa. Volta para Anápolis. A casa está fechada, mas ainda é sua. Cláudia deixou tudo para você. Ela queria que você voltasse quando estivesse pronto. Eu não sei se estou pronto. Ninguém nunca tá, a gente só faz mesmo assim. Desligamos. Fiquei ali, parado, segurando o telefone mudo. As lágrimas vieram, silenciosas, quentes. O dono do hotel fingiu não ver. Voltou a ler o jornal. Saí do hotel. A manhã estava clara, quente. O céu azul sem nuvens. As ruas de Gurupi estavam movimentadas. Gente indo e vindo. Vida acontecendo. Caminhei até a delegacia. O sargento estava lá. João, como está se sentindo? Vivo. É o que importa. Ah, veio pelo depoimento? Vim ver como está a Clara. Ele sorriu de leve. Ela perguntou por você hoje cedo também. Tá no abrigo. Segura. Os irmãos foram transferidos para a cadeia de Palmas. O pai dela está sendo procurado. Sumiu da fazenda. Ele vai tentar pegar ela de novo. Não se a gente pegar ele primeiro. Tem mandado de prisão. Tentativa de homicídio. Cárcere privado. Tortura. O juiz não aceitou fiança. E o tal noivo, Sebastião Ferreira, também está sendo investigado. Compra de pessoa. Tráfico humano. Ele pode pegar de 15 a 20 anos. Senti um alívio estranho. Justiça existia. Às vezes demorava, às vezes falhava. Mas dessa vez estava do lado certo. Posso ver ela? Claro. Vou te levar. Entramos na viatura. Ele dirigiu até o abrigo. Uma casa simples, pintada de amarelo, com grades nas janelas, mas flores no jardim. Tentativa de fazer prisão parecer lar. Batemos no portão. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho preso em coque, abriu. Sargento. E o senhor deve ser João. Sou. Clara falou muito do senhor. Entre. Passamos pela sala. Tinha umas 5 mulheres ali, algumas com crianças no colo, todas com o mesmo olhar. Medo, cansaço, esperança. Ela tá no quarto, segunda porta à esquerda. Caminhei pelo corredor, bati na porta. Entra, a voz de Clara. Abri. Ela estava sentada na cama, cabelo lavado, preso num rabo de cavalo. Vestia roupa simples, calça jeans, camiseta branca, as mãos ainda enfaixadas, mas mais limpas. Quando me viu, o rosto inteiro se iluminou. João! Levantou rápido, veio me abraçar, mas parou quando viu meu estado. Meu Deus, seu olho, sua boca. Tá melhor do que parece. Não tá não. Senta, por favor. Sentei na cadeira ao lado da cama. Ela sentou na beirada, de frente para mim. Como você tá? Perguntei. Melhor, muito melhor. Tomei banho de verdade. Comi comida quente. Dormi numa cama. Parece besteira, mas fazia tanto tempo. Não é besteira. É o básico que todo mundo merece. Pois é, e eu finalmente consegui. Ficamos em silêncio por um momento. Um silêncio bom, confortável. João, eu queria te agradecer de novo. Mas não só por me salvar. Por ter ficado. Por não ter fugido quando ficou difícil. Eu quase fugi. Ontem, quando vi seus irmãos, meu primeiro instinto foi correr. Deixar você e sumir, como sempre fiz. Mas não fez. Não. E sabe por quê? Ela balançou a cabeça. Porque eu me lembrei da Cláudia, da minha esposa.
De todas as vezes que ela precisou de mim e eu não estava lá, e eu pensei, não de novo, dessa vez eu fico, dessa vez eu enfrento. Clara pegou minha mão. A dela ainda estava machucada, mas quente, viva. Você acha que ela te perdoou? Não sei, mas hoje eu liguei para a cunhada. Ela me contou umas coisas que Cláudia disse antes de morrer, e eu acho que ela entendia. Não é perdão, mas é alguma coisa. É mais do que muita gente consegue. Assenti. E você? Perguntei. O que vai fazer agora? Clara olhou pela janela. O sol entrava forte e iluminava o quarto simples. Vou ficar aqui até o julgamento. Depois, não sei. Quero sair da região, ir para longe, começar de novo. Talvez Goiânia ou Brasília, algum lugar grande onde ninguém me conheça. Você tem dinheiro? Não, mas vou dar um jeito. Sei costurar. Aprendi com a minha avó antes dela morrer. Posso trabalhar com isso. Costureira? É, sempre gostei. E tem sentido, né? Costurar coisas que foram rasgadas, remendar o que foi quebrado. Sorri, mesmo doendo. Tem muito sentido. E você, João, vai voltar para a estrada? A pergunta ficou no ar, pesada, importante. Não sei. Minha cunhada disse que a casa em Anápolis ainda está lá, está fechada, esperando. Cláudia deixou tudo para mim. Talvez seja a hora de voltar. Tem medo? Muito. Mas vai mesmo assim? Olhei para ela, para os olhos que tinham visto tanto sofrimento, mas ainda brilhavam. Para a boca que ainda sabia sorrir. Vou, porque você me ensinou uma coisa. Eu? O que eu te ensinei? Que coragem não é não ter medo, é ter medo e fazer mesmo assim. Clara sorriu, um sorriso grande, verdadeiro, bonito. Então a gente está empatado, porque você me ensinou que ainda existe gente boa no mundo. Gente que para, gente que ajuda, gente que fica. Ficamos ali, dois desconhecidos que se encontraram no pior momento e se salvaram mutuamente. Dois náufragos que acharam terra firme um no outro. Alguém bateu na porta. Clara, almoço está pronto. A voz da cuidadora. Já vou. Levantei. Ela levantou também. Você vai embora? Perguntou. Preciso resolver umas coisas. Meu caminhão, o frete. Mas eu volto. Antes do julgamento. Prometo. Pode não prometer, você já fez demais. Quero prometer e quero cumprir. Ela me abraçou, forte, apertado, como se não quisesse soltar. Obrigada, João, por tudo. Obrigada a você, Clara, por me lembrar que eu ainda estou vivo. Saí do abrigo. O sol batia forte lá fora. O calor grudava na pele, mas não era desconfortável. Era vivo, era real. O sargento me levou de volta para o hotel. Você é gente boa, João. Não é todo mundo que faz o que você fez. Eu só fiz o certo. Pois é, e hoje em dia fazer o certo já é heroísmo. Passei os dias seguintes resolvendo as coisas. O guincho foi buscar o caminhão. Mecânico trocou a correia, consertou a mangueira. Em 3 dias estava funcionando de novo. O frete atrasou, perdi o pagamento, mas não me importei. Tinha coisas mais importantes agora. Liguei para Marta de novo. Disse que ia voltar para Anápolis. Ela chorou no telefone, de alívio, de alegria. A casa tá te esperando, João, e eu também. No 5º dia voltei no abrigo. Clara estava no jardim, ajudando a plantar flores. Quando me viu, largou a pá e veio correndo. Você voltou! Disse que voltava. O julgamento é amanhã. Tô nervosa. Vai dar tudo certo. Como você sabe? Porque a verdade sempre ganha. Pode demorar, mas ganha. No dia seguinte, fomos ao fórum. Sala pequena, abafada. O juiz, um homem sério de óculos, ouviu tudo. Clara contou. Eu contei. Testemunhas confirmaram. O pai dela não apareceu. Foragido. Os irmãos ficaram calados. O advogado deles tentou argumentar. Não adiantou. Sentença, prisão. Para todos. Fazenda confiscada. Clara livre. Quando o juiz bateu o martelo, ela chorou. Mas não de tristeza, de liberdade.
Continua no capítulo 7. Deseja que eu continue com o capítulo 7? Tentar novamente. DC, continue capítulo 7. O peso que se solta 3 meses depois. A estrada entre Gurupi e Anápolis nunca pareceu tão longa, ou tão curta. Dependia do momento. Quando pensava no que deixava para trás, parecia que o caminho não ia acabar nunca. Quando pensava no que encontraria na frente, parecia que ia chegar rápido demais. O caminhão roncava firme, consertado, funcionando, carregando só o essencial agora. Minhas roupas, algumas ferramentas, a foto de Cláudia que vivia no painel e uma mala que não era minha, era de Clara. Ela ia no banco do carona, quieta, olhando a paisagem passar. Tinha engordado um pouco. O rosto não estava mais tão cavado. Os olhos tinham outra luz. As mãos já não usavam mais as ataduras. Só cicatrizes finas nos pulsos. Lembretes permanentes do que viveu. Tá nervosa? Perguntei. Ela olhou para mim. Sorriu. Um pouco. Cidade grande sempre me assustou. E Goiânia é enorme comparado ao que eu conheço. Você vai se acostumar. E a dona Lúcia é gente boa. Ela tem aquele ateliê há 20 anos. Disse que precisa de ajuda. Você vai aprender muito com ela. Como você a conhece mesmo? Era amiga da Cláudia. Elas costuravam juntas. Quando eu liguei contando sua história, ela não pensou 2 vezes. Disse que tinha vaga para você. Trabalho e quarto. Até você se firmar. Clara olhou para baixo, para o colo, para os dedos entrelaçados. Às vezes eu ainda não acredito. Que eu tô livre. Que eu vou ter uma vida minha. Acredita, porque é real. E se eles vierem atrás? Meu pai tá foragido. Ele pode... Ele não vai. Ele sabe que se aparecer vai preso. E o Sebastião tá na cadeia. Seus irmãos também. Você tá segura, Clara? Ela assentiu. Mas eu via que o medo ainda morava ali. Medo não some. A gente só aprende a viver com ele. Paramos num posto para abastecer. Era meio-dia. Sol a pino. Calor de rachar. Desci. Paguei a gasolina. Comprei água, pão de queijo, 2 Coca-Colas. Quando voltei, Clara estava do lado de fora, olhando o horizonte. O vento mexia no cabelo dela. Ela usava um vestido simples, azul, comprado com o dinheiro que ganhou da indenização do Estado. Não era muito, mas era dela. Em que você está pensando? Perguntei, entregando a Coca-Cola. Em Rafael. O nome que ela tinha mencionado meses atrás. O rapaz que ela amava. O que tinha apanhado por causa dela. Você sabe onde ele tá? Não. Depois que foi embora, ninguém mais viu. Ouvi dizer que foi para Goiás. Talvez Goiânia, mas não sei. Quem sabe você não encontra. Goiânia tem quase 1 milhão de pessoas, João. É impossível. Impossível era você estar viva. E tá. Então vai ver que destino sabe o que faz. Ela sorriu. Aquele sorriso que eu tinha aprendido a reconhecer. Metade esperança, metade medo de esperançar demais. Voltamos para o caminhão. Seguimos. As horas passaram. A paisagem mudava. O cerrado ia ficando mais urbano. Mais cercado, mais dominado, placas de propaganda, postos maiores, mais carros, até que ao longe apareceu Goiânia. A cidade se estendia no horizonte, prédios, avenidas, vida pulsando. Clara se inclinou para frente, os olhos arregalados. É grande mesmo. É, mas não se perde não, você vai achar seu lugar. Entrei na cidade, segui as placas até o setor central. O ateliê da dona Lúcia ficava numa rua tranquila. Casa antiga pintada de branco com uma placa pequena na porta. Ateliê Lúcia, costura e consertos. Estacionei na frente. Desliguei o motor. O silêncio veio. Chegamos, falei. Clara não se mexeu. Ficou ali, olhando para casa. As mãos tremiam. E se ela não gostar de mim? Ela vai gostar. Porque você é impossível de não gostar. Ela me olhou. Os olhos brilharam. João, eu não sei como te agradecer por tudo.
por ter parado naquela estrada, por ter ficado, por ter me trazido até aqui. Não precisa agradecer. Você me salvou tanto quanto eu te salvei. Como assim? Respirei fundo, segurei o volante, olhei para frente. Eu estava morto por dentro, Clara. Morto de culpa, de saudade, de vazio. Dirigindo essa estrada só para não ter que parar, para não ter que sentir. E aí você apareceu e me lembrou que ainda tem gente que precisa, que ainda tem coisa que vale a pena, que ainda tem vida para ser vivida. A gente se salvou, então. A gente se salvou. Ficamos ali, em silêncio, sabendo que aquele era o fim de uma jornada e o começo de outra. Bateram na janela, olhei. Uma mulher de uns 60 anos, cabelo curto pintado de loiro, óculos pendurados numa corrente, sorriso enorme. Dona Lúcia. Saímos do caminhão. Ela me abraçou primeiro. João, quanto tempo, menino? Dona Lúcia, a senhora não mudou nada. Mudei sim. Fiquei mais velha e mais teimosa. Ela olhou para Clara. E você deve ser a Clara. Clara acenou timidamente. Sou. Prazer. Prazer nada. Vem cá. Dona Lúcia puxou Clara num abraço. Forte. Materno. Clara ficou paralisada por um segundo. Depois derreteu. Os braços envolveram a mulher e ela chorou. Pronto, pronto, Dona Lúcia murmurava. Agora você está em casa. Aqui ninguém te machuca. Aqui você é livre. Ficaram assim, abraçadas na calçada, e eu fiquei ali, parado, olhando, e senti. Senti que tinha cumprido, que tinha feito diferente, que dessa vez eu não tinha fugido. Dona Lúcia soltou Clara, pegou a mala dela. Vem, vou te mostrar seu quarto e depois te mostrar o ateliê. Amanhã a gente começa, hoje você descansa. Elas entraram. Clara olhou para trás. Para mim, acenou. Eu acenei de volta e ela sumiu porta dentro. Fiquei ali, na calçada vazia, sozinho de novo. Mas era diferente agora. Entrei no caminhão, liguei o motor e segui. Anápolis ficava a 130 quilômetros. 2 horas de estrada. 2 horas para pensar, para sentir, para preparar. O trajeto passou rápido, rápido demais. Quando vi a placa Bem-vindo a Anápolis, o coração apertou. 3 anos. 3 anos sem pisar ali. Entrei na cidade. Tudo igual. Tudo diferente. As ruas que eu conhecia. Os lugares que eu frequentava. A padaria onde Cláudia comprava pão todo domingo. O mercadinho onde ela fazia compra. O banco onde a gente pagava as contas. Tudo ali. Tudo sem ela. Dirigi até a casa. A nossa casa. Rua calma. Árvores grandes. Casa simples. Portão verde. Jardim que devia estar um mato. Estacionei na frente. Desliguei o motor. Fiquei ali, olhando. As janelas fechadas, o portão trancado, o silêncio. Desci. Caminhei até o portão. Peguei a chave que Marta tinha me dado. A mão tremia. Abri. O portão rangeu. Forte, como um gemido. Entrei. O jardim estava exatamente como imaginei. Mato alto, flores mortas, abandono. Fui até a porta. Outra chave. Abri. O cheiro me atingiu primeiro. Mofo, poeira, tempo parado. Entrei devagar. A sala estava igual. Móveis cobertos com lençóis brancos. Fantasmas de uma vida. Andei pela casa. Cada cômodo uma lembrança. A cozinha onde Cláudia cozinhava cantando. A sala onde a gente assistia novela. O quarto onde ela dormia. Onde morreu. Parei na porta do quarto. Não entrei. Não ainda. Voltei para a sala. Sentei no sofá coberto. A poeira subiu. Fiquei ali, no silêncio, no vazio. E esperei. Esperei sentir raiva, tristeza, desespero. Mas não veio. Veio outra coisa. Paz. Não era felicidade, não era alegria, mas era paz. A sensação de que eu podia estar ali. De que eu merecia estar ali. De que era hora de parar de fugir. Levantei, fui até a cozinha, abri a geladeira, vazia, desligada, abri os armários, alguns pratos, algumas panelas, memórias empoeiradas,
Abri a janela. A luz entrou. O ar fresco também. E comecei. Tirei os lençóis dos móveis, sacudi a poeira, varri o chão, limpei as janelas, trabalhei até escurecer. Quando parei, a casa já não parecia mais um túmulo, parecia uma casa que precisava de vida, mas que podia ter de novo. Sentei na varanda. O céu estava estrelado. As cigarras cantavam. A noite era morna. Peguei o celular, liguei para Clara. Ela atendeu no segundo toque. João, oi, só queria saber se tá tudo bem. Tá sim, a dona Lúcia é maravilhosa. O quarto é pequeno, mas aconchegante. E ela já me mostrou o ateliê. Tem tanta coisa, João. Tanto tecido, tanta linha, tantas possibilidades. Sorri. Fico feliz. E você? Chegou em Anápolis? Cheguei, tô na casa. Como tá sendo? Difícil, mas bom também. É estranho dizer isso, mas é bom. Você tá ficando? A pergunta ficou no ar. Tô, acho que sim. Acho que é hora. Que bom, João. Você merece. Você também merece, Clara. Tudo de bom. A gente se fala? A gente se fala. Desliguei. Fiquei ali, olhando as estrelas. E pela primeira vez em 3 anos, eu não quis estar na estrada. Eu queria estar ali, em casa. Continua no capítulo 8. Deseja que eu continue com o capítulo 8. Último. Tentar novamente descer continue. Capítulo 8. Quando a estrada vira lar 6 meses depois. A casa em Anápolis tinha voltado à vida. Devagar. Um dia de cada vez. Pintei as paredes. Consertei o portão. Aparei o jardim. Plantei flores novas onde as antigas tinham morrido. Rosas. Cláudia gostava de rosas. Arrumei emprego numa transportadora local. Fretes curtos. Anápolis, Goiânia. Goiânia, Brasília. Nada que me deixasse mais de 2 dias fora. Nada que me fizesse fugir de novo. Nas primeiras semanas foi difícil. Dormir naquela cama, comer naquela mesa, respirar aquele ar cheio de lembranças. Teve noite que acordei suando, com vontade de ligar o caminhão e sumir, mas não fiz. Respirava fundo, levantava, fazia café e ficava. Porque Clara tinha razão. Coragem não é não ter medo. É ter medo e ficar mesmo assim. Marta vinha me visitar toda semana. Trazia marmita, trazia conversa, trazia Cláudia de volta em pequenas histórias que eu nunca tinha ouvido. Como ela ajudava as vizinhas, como doava roupa, como ria alto quando estava feliz de verdade. Ela era boa demais para mim, eu disse uma vez. Não, Marta respondeu firme. Ela te amava do jeito que você era, com defeitos e tudo, e você precisa parar de se punir. Ela não ia querer isso. Aos poucos fui abrindo as caixas que nunca tive coragem de abrir. As roupas de Cláudia. Os livros dela, as fotos. Separei tudo. Algumas coisas doei, outras guardei. As fotos coloquei em álbuns, organizadas, com datas, com memórias escritas no verso. E entrei no quarto. O quarto onde ela tinha morrido. Troquei a cama, pintei as paredes, coloquei cortinas novas. Transformei em outra coisa. Não para esquecer, mas para poder lembrar sem sangrar. E uma noite dormi lá, sozinho, mas inteiro. Clara me ligava toda semana, sempre empolgada, sempre com novidade. João, você não vai acreditar. A dona Lúcia me deixou fazer meu primeiro vestido sozinha, do zero, e ficou lindo. Sabia que ia ficar. E tem mais. Ela tá me ensinando a fazer vestidos de noiva. Eu disse para ela sobre o que aconteceu e ela disse que não tem jeito melhor de curar ferida do que transformando dor em beleza. Agora eu faço vestidos de noiva para mulheres que escolheram casar. Não foram forçadas, escolheram. A voz dela transbordava vida. E você? Eu perguntava sempre. Feliz? Feliz, de verdade. Pela primeira vez na vida eu acordo e penso, esse dia é meu, eu decido o que fazer dele. Sabe como é bom isso? Sei, tô aprendendo. Tá ficando em casa então? Tô, não é fácil, mas tô. Orgulhosa de você. As palavras dela me enchiam.
Me curavam aos poucos. Numa quinta-feira, 3 meses depois de voltar, recebi uma carta. Envelope simples, sem remetente. Abri. Dentro, uma foto. Clara, na frente do ateliê, sorrindo. Ao lado dela, Dona Lúcia. E do outro lado, um rapaz, jovem, olhos claros, sorriso tímido. No verso da foto, a letra dela. João, ele apareceu. Rafael, estava trabalhando numa oficina mecânica aqui em Goiânia. Quando me viu na rua, não acreditou. Conversamos por horas, choramos, rimos. Ele me pediu desculpa por ter ido embora. Eu pedi desculpa por ter causado sofrimento a ele. E decidimos recomeçar, devagar, sem pressa, mas juntos. Obrigada por me ensinar que destino existe. E que às vezes ele conserta o que foi quebrado. Te amo, Clara. Segurei a foto, olhei o sorriso dela, a felicidade estampada, e chorei, mas não de tristeza, de gratidão. Coloquei a foto na geladeira, presa com imã, onde eu podia ver todo dia. Naquela semana fiz uma coisa que não fazia há anos. Fui ao cemitério. O túmulo de Cláudia era simples. Pedra cinza, nome, datas, nada mais. Sentei na grama do lado. Fiquei ali, olhando. Oi, Clau, comecei. A voz saiu baixa, trêmula. Faz tempo, né? Desculpa, eu não conseguia vir antes. Tinha medo de sentir demais, de desabar, de não conseguir levantar depois. O vento soprou, balançou as árvores ao redor. Mas eu tô aqui agora e queria te contar umas coisas. Respirei fundo. Conheci uma moça, Clara. Ela estava passando pelo pior momento da vida, amarrada numa estaca, esperando morrer. E eu parei. Pela primeira vez, eu não fugi. Eu parei e ajudei. Uma folha seca passou rolando no chão. E sabe o que eu descobri? Que ajudar ela foi me ajudar também, que salvar ela foi me salvar, que ficar foi a coisa mais difícil e mais certa que eu já fiz. As palavras vinham mais fáceis agora. Eu voltei para casa, Clau, para nossa casa. Tá diferente, mas ainda é nossa. E eu tô morando nela, tô dormindo na nossa cama, tô vivendo, de verdade, não fugindo, vivendo. Encostei a mão na pedra, fria, lisa. Eu sinto sua falta todo dia, e vai ser assim até eu morrer também. Mas não é mais aquela falta que machuca, é a falta que faz companhia, sabe? A falta que me lembra que o que a gente teve foi real, foi bom, foi amor. Uma lágrima caiu, mas não limpei. Desculpa por não ter ficado mais. Desculpa por ter fugido quando você mais precisava. Desculpa por ter chegado atrasado no fim. Eu não consigo mudar o passado, mas posso fazer diferente daqui para frente. E é isso que eu tô fazendo. Tô ficando, tô enfrentando, tô vivendo. Fiquei ali, não sei quanto tempo. Meia hora, 1 hora. O sol desceu, o céu ficou alaranjado, as sombras cresceram. Eu vou voltar aqui sempre, prometi. Não para ficar preso, mas para lembrar, para agradecer. Por tudo que você foi, por tudo que você me ensinou, mesmo quando eu não queria aprender. Levantei, limpei a calça, olhei o túmulo pela última vez. Te amo, Clau. Sempre vou amar. E fui embora, mais leve, mais inteiro. No caminho de volta parei num café, pedi um expresso. Sentei na calçada, observei as pessoas passando, vivendo, cada uma com sua história, cada uma carregando seus pesos, seus medos, suas esperanças. Pensei em Clara, em como ela tinha sido forte, em como tinha escolhido viver, mesmo quando a vida tinha tentado matá-la. Pensei em Cláudia, em como ela tinha me amado mesmo quando eu não merecia, em como tinha me deixado ir porque sabia que era o único jeito de eu voltar. E pensei em mim, no homem que eu era 3 anos atrás, perdido, fugindo, morto por dentro, e no homem que eu era agora, ainda ferido, ainda com medo, mas presente, inteiro, vivo. O celular tocou, era Clara. João, você tá ocupado? Não, tô tomando café. Por quê? Porque
Porque eu queria te fazer um convite. Que tipo de convite? Eu e o Rafael vamos casar. Daqui a 2 meses. Vai ser pequeno, só gente próxima. E eu queria que você me levasse até o altar, no lugar do meu pai. O peito apertou, mas não de dor, de algo maior. Clara, eu sei que é muito pedir. E que a gente se conheceu faz pouco tempo. Mas você é a pessoa mais importante da minha vida. Você me deu chance de ter uma vida, de escolher, de amar. E eu queria que você estivesse lá, no dia mais importante. Não consegui falar. A emoção travou tudo. João, você tá aí? Tô. A voz saiu rouca. Eu vou. Claro que eu vou. Vai ser uma honra. Ela soluçou do outro lado. Obrigada. Obrigada por tudo. Eu que agradeço, Clara. Você me salvou. De verdade. Desligamos. Fiquei ali, segurando o celular, olhando para a rua, e sorri. 2 meses depois, cheguei em Goiânia na sexta. O casamento era no sábado. Clara tinha insistido que eu ficasse na casa da Dona Lúcia, no quarto de hóspedes. Quando cheguei, ela abriu a porta e eu quase não reconheci. O cabelo estava mais comprido, solto, brilhante. O rosto tinha ganhado cor. Os olhos tinham luz própria. Ela usava um vestido simples, mas ela não precisava de nada além disso para ser bonita. João, ela me abraçou forte. Clara, você tá linda. Tô feliz, é diferente. É mesmo. Entramos. Dona Lúcia preparou o jantar. Arroz, feijão, frango. Simples, mas gostoso. Comemos conversando. Sobre tudo, sobre nada, sobre como a vida tinha mudado. Rafael chegou perto das 8. Tímido, educado. Me cumprimentou com um aperto de mão firme. Senhor João. Clara fala muito do senhor. Só João. Nada de senhor. João, então. Obrigado. Por tudo. Por ter salvado ela. Por ter trazido ela para cá. Por ter me dado ela de volta. Eu não dei nada, vocês se acharam, mas sem o senhor, sem você, ela não estaria aqui. Olhei para Clara, ela sorria, segurando a mão de Rafael, e vi amor, amor de verdade, escolhido, livre. No sábado acordei cedo, vesti o terno que tinha comprado para a ocasião. Não usava terno há anos, ficou apertado, mas serviu. O casamento era numa capela pequena, simples, flores brancas, bancos de madeira, luz entrando pelos vitrais coloridos. Tinha umas 30 pessoas, amigos de Clara e Rafael. Dona Lúcia, algumas costureiras do ateliê. Marta tinha vindo também, fiz questão de convidá-la, fiquei esperando na entrada da capela. Clara chegou de carro. Quando saiu, meu coração parou. O vestido era dela, feito por ela, branco, simples, perfeito. O cabelo preso em coque, flores naturais nos cabelos, sem véu. Ela não queria véu. Como eu tô? Perguntou nervosa. Perfeita, respondi, a voz embargada. Não tô nervosa demais? Tá, mas é bom. É nervoso de felicidade. Ela respirou fundo. Sorriu. Vamos. Ofereci o braço, ela segurou. Entramos na capela. A música começou. Todo mundo levantou. Olhou para ela. Rafael virou na frente e quando viu Clara, chorou. Caminhamos devagar, passo a passo, cada um me levando mais para perto do fim e do começo. Quando chegamos no altar, o padre sorriu. Quem entrega essa noiva em casamento? Eu, respondi, a voz firme. E entrego com alegria, porque ela merece tudo de bom que a vida tem. Coloquei a mão dela na mão de Rafael. Cuida dela, sussurrei. Com minha vida, ele respondeu. Sentei no banco da frente, ao lado de Marta. Ela pegou minha mão, apertou. Ficamos ali, assistindo. A cerimônia foi simples. Votos escritos por eles, promessas de amor, respeito, escolha. Trocaram alianças, se beijaram e todos aplaudiram. Clara era livre, de verdade, finalmente. Na festa depois, pequena e íntima, Clara me puxou para dançar. Obrigada, ela disse enquanto dançávamos, por ter parado naquela estrada, por ter me visto, por ter ficado.
Obrigada a você por ter me lembrado que viver vale a pena. A gente salvou um ao outro. Salvou. Dançamos, rimos, brindamos. A noite foi boa, leve, cheia de vida. Quando acabou, quando todos foram embora, voltei para o hotel. Sentei na cama, olhei pela janela e pensei. Pensei na estrada, na solidão, no caminhão vazio, em todos os anos que passei fugindo. E pensei em Clara, amarrada naquela estaca, esperando morrer, e em como um gesto tinha mudado tudo. Peguei o celular, olhei a foto dela na tela, sorrindo, feliz, livre, e finalmente entendi. A estrada nunca foi fuga, era busca. Busca por sentido, por propósito, por algo que valesse a pena. E eu tinha encontrado, não na quilometragem, não na solidão, mas num encontro, num gesto, em ter parado quando todo instinto mandava seguir. Liguei para Marta. Alô? Marta, sou eu. João, tudo bem? O casamento foi lindo. Foi. Queria te falar uma coisa. Fala. Eu vou vender o caminhão. Silêncio do outro lado. Ah, tem certeza? Tenho. Não preciso mais dele. Não daquele jeito. Vou arranjar trabalho fixo aqui em Anápolis. Ou perto. Alguma coisa que me deixe voltar para casa todo dia. Cláudia ia ficar feliz. Eu sei. E eu também tô. Feliz. Pela primeira vez em anos. Bem-vindo de volta, João. De verdade. Obrigado por ter esperado. Desliguei. Olhei para o teto. E dormi, sem pesadelo, sem culpa, sem medo, só dormi. Epílogo. 1 ano depois. A casa em Anápolis tinha virado lar de novo. Não só minha. Abri as portas para quem precisava. Virei ponto de apoio para homens que tinham perdido esposas, que estavam sozinhos, que precisavam de conversa. Toda quinta tinha grupo. 8, 10 homens, sentados na sala, tomando café, falando sobre luto, solidão, recomeço. Eu ouvia, compartilhava, ajudava do jeito que podia, porque Clara tinha me ensinado algo importante. Dor compartilhada pesa menos. Arrumei emprego numa concessionária, vendendo caminhões, irônico, mas fazia sentido. Conhecia cada modelo, cada motor, cada história que aquelas máquinas carregavam. Clara e Rafael tinham aberto um pequeno ateliê próprio. Recomeço costura. Faziam vestidos de noiva para mulheres que estavam recomeçando, viúvas, divorciadas, sobreviventes. Cada vestido tinha história, cada costura propósito. Visitava eles uma vez por mês. Sempre levava marmita, sempre saía mais leve. E toda semana, sem falta, ia ao cemitério. Levava flores. Contava as novidades para Cláudia, sobre os homens do grupo, sobre a casa, sobre como eu tinha finalmente aprendido a ficar. Demorei, né, Clau? Eu sempre dizia, mas cheguei. Finalmente cheguei. E o vento soprava. E eu sentia que ela sabia, que ela entendia, que ela estava orgulhosa. Porque no fim, a gente não salva ninguém sozinho. A gente se salva encontrando quem precisa, encontrando quem nos precisa, encontrando propósito no meio do caos. Eu tinha saído numa estrada vazia, fugindo da dor, e tinha voltado para casa carregando vida. A vida de Clara e a minha. E isso no fim era tudo. Era suficiente. Era recomeço, fim.